Eu sou o seu Manuel, comerciante na cidade de Macapá, Amapá, no ano de 1970. A minha vida nunca foi grandiosa, mas foi sempre tranquila. Possuo uma pequena venda, um lugar simples, sem luxo, mas com uma grande importância para minha família. Ao longo dos dias, o comércio se torna minha rotina e meu sustento. Ali, entre a poeira da rua e os poucos clientes que se aproximam, sou conhecido como o homem honesto e trabalhador. Nada de extraordinário ocorre em minha vida, e talvez isso seja o maior presente que alguém como eu possa desejar. De manhã cedo, o sol ainda baixo, abro a porta da venda, ainda sonolento, mas com o coração firme. Meus clientes vêm, compram o que precisam e, no fim, trocam algumas palavras sobre o tempo ou sobre a vida simples de cada um. A cidade de Macapá, com suas ruas calmas e pouco iluminadas, tem o ritmo de uma vila do interior, e eu me encaixo bem nesse cenário. Sou respeitado entre os vizinhos e frequentemente me encontro com os mais antigos da cidade, conversando sobre os tempos antigos, sobre as origens da nossa terra e as histórias que se ouvem no vento. As horas passam devagar. Ao meio-dia, o calor aumenta, mas nada parece perturbar a ordem de meu dia. Eu organizo as prateleiras, dou uma olhada nas mercadorias e muitas vezes me sento no banco da frente, olhando a rua deserta e refletindo sobre como tudo permanece igual. O comércio nunca me deu grandes lucros, mas me trouxe uma vida simples, e é disso que eu me orgulho. Quem passa por minha venda sabe que encontrará um sorriso, uma palavra amigável e, o mais importante, respeito. Cada cliente que entra em minha loja sai com mais do que apenas o que comprou. Eles saem com um sentimento de que a cidade ainda tem algo bom para oferecer, algo de bom gosto, algo simples. A noite chegou com uma calma que, de alguma forma, parecia incompleta. Fechei as portas da venda, como de costume, e apaguei as luzes. Mas havia algo estranho no ar. A rua, que normalmente se enchia com os últimos passos apressados dos vizinhos, agora estava vazia, sem movimento, sem vida. As sombras da noite começaram a cobrir os pequenos detalhes da cidade, e uma sensação de desconforto começou a crescer em meu peito, como se o tempo tivesse parado. O vento não soprava e o calor do dia parecia ter se dissipado de forma estranha, dando lugar a uma umidade que deixava a noite abafada. Uma sensação indefinida, um pressentimento ruim, tomou conta de mim. Tentando afastar o que parecia ser uma simples inquietação, virei-me para o lado, pronto para deixar o comércio e seguir para casa. No entanto, algo me fez parar. Lá, no fim da rua, onde a escuridão parecia ser mais espessa, vi uma figura. Não era uma pessoa claramente visível, mas uma sombra imprecisa, como se ela fosse parte da própria noite. O brilho fraco das lâmpadas de rua não conseguia definir os contornos dessa presença, e o silêncio, agora absoluto, parecia pesar ainda mais. Meu corpo se congelou por um momento, e por mais que tentasse ignorar, algo me fazia sentir que aquele silêncio não era natural. Não era só a ausência de som, mas a sensação de que a rua, que eu conhecia tão bem, agora estava sendo observada, vigiada. Movido por uma curiosidade crescente e uma necessidade inexplicável de entender o que estava acontecendo, comecei a caminhar em direção àquela sombra, com o coração mais acelerado do que eu gostaria de admitir. A figura diante de mim permanecia imóvel, sua silhueta agora mais definida à medida que eu me aproximava.
A noite, silenciosa e densa, parecia envolver tudo ao redor, como se o próprio tempo tivesse se estagnado. Cada passo que eu dava em direção àquela sombra me deixava mais desconfortável, mas ao mesmo tempo havia algo irresistível que me impelia a continuar. A rua estava deserta e a escuridão parecia engolir tudo, exceto aquela presença. Quando finalmente fiquei a poucos metros de distância, a figura se virou lentamente, e foi então que eu a vi com clareza. O choque foi tão grande que senti como se meu corpo tivesse sido tomado por um frio profundo e inexplicável. Seu rosto, pálido como cera, era completamente deformado. A pele parecia esticada sobre os ossos, como se não fosse humana. O mais terrível, no entanto, eram seus olhos, completamente brancos, sem vida, como duas esferas opacas que me observavam com uma frieza aterradora. Sua boca, costurada de forma grotesca, formava um contorno sem expressões, mas eu sabia que ela estava me encarando, me observando. A visão daquilo me paralisou. Não conseguia desviar o olhar, como se alguma força invisível me prendesse ali, com o terror dominando meu corpo. Em um sussurro abafado, que parecia emanar de um lugar distante e escuro, ela falou: "Ele me fez assim. Agora você vai ser o próximo." Aquelas palavras, ditas com uma calma arrepiante, reverberaram em minha mente, e um calafrio percorreu minha espinha. Meu corpo tremia, mas não conseguia mover um único músculo. A sensação de impotência era absoluta. Tentava reagir, correr, mas algo me mantinha ali, como se eu fosse uma marionete nas mãos dessa coisa horrível. Eu não conseguia sequer gritar. A criatura diante de mim parecia absorver toda a minha energia, minha vontade, tudo o que eu era. O coração batia forte no meu peito, cada batida ecoando no silêncio que parecia se estender por toda a rua. Tentava dar um passo para trás, tentar fugir daquele pesadelo, mas meus pés não se moviam. O chão estava congelado, como se uma força invisível tivesse prendido meu corpo no lugar. A sensação de pavor tomou conta de mim, e a cada tentativa de me afastar, uma pressão crescente me impedia de reagir. O medo foi se tornando tão denso que mal conseguia respirar. Aquela coisa diante de mim parecia não se mover, mas de alguma forma eu sentia que ela estava mais próxima, mais ameaçadora. Seus olhos brancos, sem vida, fixavam-se em mim com uma intensidade que atravessava minha alma. Meu corpo estava imóvel, mas minha mente gritava, tentando encontrar uma saída, uma maneira de escapar, mas nada acontecia. Foi então que o som começou, um som abafado, baixo, como um murmúrio vindo do fundo da terra. Era um sussurro distante que foi ganhando força, uma vibração aterradora que parecia preencher o espaço ao nosso redor. O ar ficou pesado, e minha garganta se fechou, como se eu estivesse tentando gritar, mas a voz se perdesse, engolida pelo vazio. De repente, o som se transformou em um grito estridente que cortou o ar como uma lâmina afiada. O som era tão ensurdecedor que fez minhas entranhas se contorcerem e meus ouvidos pulsarem. A criatura se aproximava, com passos lentos, mas implacáveis, como se fosse uma força da natureza, incapaz de ser contida. Cada passo dela fazia a escuridão ao redor se aprofundar, e a sensação de morte iminente se tornava cada vez mais palpável. Tentei gritar, chamar por ajuda, mas minha voz não passava do leve eco em torno de mim. O silêncio que precedia o grito da criatura agora era esmagado por sua presença avassaladora. E, no entanto, eu não conseguia fugir.
A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer se intensificava e o ar ao meu redor parecia afundar, tornando impossível escapar. Enquanto meu corpo continuava paralisado, uma estranha sensação tomou conta da minha mente. O grito daquela criatura ainda ressoava em meus ouvidos, mas agora, em meio à escuridão e ao pavor, uma lembrança distante começou a emergir. Lembrei-me das histórias que os mais velhos contavam, histórias que, em minha juventude, eu considerava apenas lendas antigas. Eles falavam de uma figura, uma bruxa, conhecida como a Cuca, que assombrava as terras ao redor de Macapá. A Cuca, segundo as histórias, não era uma simples mulher. Ela se escondia entre as sombras, disfarçada como uma dona de casa comum, uma mulher gentil e amável, mas com um segredo sombrio. Ela se alimentava dos medos e das almas dos incautos, daqueles que se perdiam nas noites escuras, buscando algo que não podiam entender. O que a tornava ainda mais temível era o fato de que ela tinha o poder de se revelar de uma forma grotesca e assustadora, transformando-se em um ser com a aparência de um monstro, com o rosto desfigurado e os olhos vazios. Sua boca, costurada, era um símbolo de seu poder sombrio, e os relatos diziam que ela tinha o controle absoluto sobre aqueles que ousassem cruzar seu caminho. Agora, enquanto a figura diante de mim permanecia imóvel, tudo aquilo parecia ganhar sentido. Ela não era apenas uma assombração qualquer. A criatura que eu estava enfrentando não era mais uma estranha e inexplicável presença. Ela era a Cuca, a bruxa que há tanto tempo aterrorizava as mentes e os corações dos mais antigos da cidade. E eu, como tantos outros antes de mim, estava agora diante dela, à mercê de sua vontade. Não havia mais dúvidas em minha mente. O passado sombrio da Cuca havia se fundido com a minha realidade, e a sensação de inevitabilidade tomou conta de meu ser. Eu sabia que, de algum modo, meu destino já estava selado. A paralisia que me consumia parecia não ter fim, mas dentro de mim algo começou a se agitar. O terror que tomava conta do meu corpo não era mais suficiente para me manter imóvel. O instinto de sobrevivência começou a prevalecer, e uma necessidade desesperada de escapar fez com que minha mente procurasse uma saída, uma maneira de reagir. Eu sabia que, se não fizesse algo, aquele encontro não terminaria bem para mim. O suor escorria pela minha testa, gelado como o próprio medo, e cada respiração parecia um esforço imenso. Eu tentava me concentrar, a mente clareando aos poucos. Sabia que para quebrar aquele feitiço precisava de algo mais do que força física. Era a força da vontade, a última linha de defesa contra aquilo que me prendia. Eu me concentrei, esforcei cada fibra do meu ser e lentamente, muito lentamente, meu corpo começou a responder. Com um esforço tremendo, consegui mover meus dedos. A sensação de poder voltar a me mover foi uma vitória momentânea, mas a pressão da criatura à minha frente não me dava descanso. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. Então algo caiu no chão próximo a mim, um pequeno som quebrando o silêncio sufocante da noite. Era uma chave, talvez esquecida por alguém ali. Com uma força quase sobre-humana, estiquei a mão até ela, meus dedos tremendo de frustração e medo. Quando finalmente a alcancei, um novo impulso de energia me tomou e eu usei a chave para cortar o cordão invisível que me mantinha preso. A sensação de libertação foi quase dolorosa.
eu senti minha alma retomar seu lugar no corpo e, em um movimento brusco, consegui correr. O chão sob meus pés parecia tremer e a escuridão da rua engolia minha figura enquanto eu me lançava em direção à minha casa. Mas no instante em que dei os primeiros passos, o grito sinistro da Cuca ecoou atrás de mim, cortando o ar como uma lâmina. Ela me perseguia, implacável, e seu som era como uma corda tensa, puxando-me de volta para ela. A tensão subiu a um nível indescritível. Cada passo que eu dava em direção à minha casa era uma luta, uma corrida contra o inevitável. O medo me empurrava, mas sabia que não podia parar. Se o fizesse, seria o fim. Eu não podia deixar que ela me alcançasse. Quando finalmente o primeiro raio de luz começou a romper o horizonte, algo mudou. O ar ao meu redor parecia se aquecer e, por um breve momento, a escuridão que me cercava se dissipou. A criatura, a Cuca, desapareceu de uma vez, como se a luz do sol tivesse o poder de desintegrá-la, fazendo com que ela se desvanecesse no ar. O alívio foi instantâneo, mas uma exaustão profunda tomou conta de meu corpo, como se eu tivesse atravessado um abismo e agora estivesse caindo de volta à realidade. Olhei para trás, onde antes ela estava, esperando por mim na rua deserta. Mas tudo o que encontrei foi a rua tranquila, vazia e inofensiva. O silêncio parecia natural agora, como sempre deveria ser, e a vida parecia retomar seu curso normal, como se nada tivesse acontecido. No entanto, havia algo dentro de mim que sabia que não era bem assim. A experiência me marcou de uma forma irreversível. Não era uma coincidência. Eu podia sentir isso. A Cuca ainda me observava, à espreita, como uma sombra invisível, esperando o momento certo para retornar. A confusão misturada com o alívio tornou-se uma sensação estranha. Embora o perigo imediato tivesse passado, algo dentro de mim estava quebrado, irreparável. Eu tentei voltar à minha vida, recomeçar minha rotina, mas a lembrança daquele encontro e o medo de que o mal poderia voltar a qualquer momento nunca me deixaram. A certeza de que a Cuca, ou algo como ela, poderia surgir novamente pairava sobre minha cabeça, tornando os dias mais pesados. Nunca mais vi a criatura, mas a sensação de sua presença, tão real quanto a própria vida, me seguiu até o fim dos meus dias. Na fazenda São João, no interior do Amapá, a rotina de seu Valdemar era imutável. Desde o amanhecer até o último raio de sol, ele se dedicava à terra com uma força e disciplina inquebrantáveis. Homem de princípios, como sempre gostou de se considerar, Valdemar nunca deu ouvidos às histórias que corriam pela região, aquelas sobre monstros das matas e criaturas além da compreensão humana. Para ele, tudo não passava de superstições alimentadas por gente simples que temia o desconhecido. Os moradores locais o viam como um homem racional, de bom senso, alguém que respeitava a natureza, mas jamais se deixava envolver por lendas que, segundo ele, não passavam de invenções. A fazenda São João, com suas vastas extensões de campo e o murmúrio constante da floresta, parecia um lugar ideal para quem buscava paz e trabalho duro. Valdemar, sozinho na propriedade, cultivava o que podia, sempre com o olhar firme e decidido. Quando o dia chegava ao fim, ele caminhava pelas plantações, observando a terra que cuidava como se fosse parte de seu próprio ser. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, mas ele nunca olhava para a floresta ao seu redor com os mesmos olhos. Para ele,
Aquelas árvores e sombras eram apenas parte do cenário, algo que apenas complementava o campo, sem mais importância. Nos dias mais silenciosos, quando o vento não soprava e as aves não cantavam, era possível ouvir sons que não podiam ser explicados, um sussurro nas folhas ou um estalo distante. No entanto, Valdemar sempre ignorava esses sons, atribuindo-os ao acaso ou à movimentação dos animais. Ele acreditava que, se não lhes desse importância, eles também desapareceriam. A serenidade da sua rotina o tornava imune àqueles pequenos sinais que o mundo natural lhe oferecia. A floresta era uma extensão da sua vida, um local que ele respeitava, mas que nunca temeu. Até aquele dia. Era uma tarde comum, mais uma na rotina árdua da fazenda São João. Seu Valdemar, após terminar os trabalhos diários no campo, decidiu fazer uma inspeção nas áreas mais afastadas da propriedade. O sol ainda estava alto no céu, mas a brisa fresca da tarde já começava a amenizar o calor. Ele caminhava com passos firmes, o som de suas botas no solo seco ecoando pelas vastas terras. O ambiente, como sempre, parecia tranquilo e imutável, mas algo começava a perturbar o silêncio. À medida que se afastava mais do centro da fazenda, o vento trazia ruídos distantes, algo como gritos abafados e passos pesados, quebrando a quietude da tarde. Valdemar parou por um momento, ouvindo atentamente. O som parecia vir da direção da mata, uma área que ele raramente explorava. Pensou então que talvez fossem apenas animais selvagens ou o vento brincando entre as árvores. Contudo, algo dentro dele o impelia a seguir na direção dos ruídos, uma curiosidade incomum que o fez adentrar na floresta. Conforme avançava, os sons ficavam mais próximos, mas ao mesmo tempo se tornavam mais abafados e difíceis de localizar. Foi então que ele encontrou os primeiros sinais. Marcas profundas no solo, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Árvores próximas estavam marcadas com cicatrizes estranhas, como se garras enormes tivessem rasgado sua casca. Valdemar se abaixou para examinar mais de perto, e a inquietação começou a crescer dentro dele. Ele tentou afastar o pensamento, mas algo naquela mata parecia errado, algo que sua lógica não podia mais explicar. Mesmo assim, ele se forçou a ignorar o desconforto crescente e seguiu em frente, tentando convencer a si mesmo de que tudo não passava de uma ilusão. Mas a sensação de que algo estava ali, observando, não o deixava. Na tarde seguinte, após o trabalho, Valdemar decidiu retornar à mesma área da floresta que o havia inquietado. O calor do dia se dissipava lentamente, e ele caminhava com passos lentos, ainda refletindo sobre os estranhos sinais que havia encontrado na véspera. O vento não soprava, e a mata estava em um silêncio quase absoluto. De repente, um som o interrompeu, um som que fez seu sangue gelar, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso ao seu redor. Era um grito, não o grito de um animal, mas algo mais profundo, mais ameaçador. Ele parou imediatamente, os cabelos de sua nuca se arrepiando. Lentamente, seus olhos percorreram a mata à sua frente, até que, à distância, algo se movia. Era uma silhueta imensa, desfigurada, coberta por uma pele escura, quase negra, e suas formas pareciam deformadas, grotescas. As árvores pareciam encolher diante da presença da criatura, e Valdemar, por um instante, ficou paralisado. Não conseguia acreditar no que via. Seus olhos tentavam entender,
mas a mente se recusava a aceitar. A besta o encarava fixamente, seus olhos penetrantes como se procurassem algo em Valdemar. Ele tentou se mover, dar meia volta, mas seus pés não respondiam. Era como se o chão tivesse se transformado em uma prisão invisível, impedindo-o de escapar. Sua mente, usualmente lógica e imune a medos irracionais, agora se via submersa em um pânico crescente. Ele tentou, com todas as forças, dar um passo, mas não conseguiu. O medo começava a consumir seu corpo, e o que antes parecia ser apenas uma visão estranha, agora se transformava em uma ameaça real. A criatura começou a se mover em sua direção com uma velocidade sobrenatural e o terror tomou conta de Valdemar, paralisando-o ainda mais. O som dos passos da besta ecoava na sua mente e ele soubera em seu íntimo que não teria para onde correr. O medo tomou conta de seu Valdemar como uma onda avassaladora. Seus músculos estavam tensos, como se o próprio ar estivesse se tornando mais pesado, tornando difícil até respirar. A criatura se aproximava com uma velocidade sobrenatural e ele sentia o olhar penetrante daquela besta a cada passo que dava. Era como se estivesse sendo caçado, como se sua própria vida fosse o prêmio daquela perseguição implacável. Com um esforço desesperado, Valdemar finalmente conseguiu mover os pés e, com um grito de terror, ele correu sem olhar para trás. Suas pernas tremiam, mas ele avançava com a única motivação de escapar daquela coisa horrível que o perseguia. A mata parecia se fechar ao redor dele, como se as árvores se inclinassem, ajudando a criatura a avançar. O som dos galhos quebrando e das folhas sendo esmagadas sob os pés da besta ecoava em seus ouvidos, mas ele não ousava parar para olhar. O ar pesado e abafado parecia fazer seu peito arder, e o cansaço tomava conta dele a cada passo. Mas mesmo assim, ele continuava correndo. A criatura estava perto, mais perto do que ele imaginava. Quando finalmente conseguiu sair da mata, seu corpo estava exausto, mas o terror ainda o consumia. Ele caiu de joelhos no campo, o peito arfando com a dor de um esforço insano, e uma sensação estranha tomou conta de seu corpo, como se algo estivesse sendo sugado dele. Valdemar tentou se recompor, mas a dor em seu peito parecia imensa. A sensação de que algo estava drenando sua força era inegável. Ele se arrastou para longe da floresta, suas forças diminuindo a cada movimento. Ao chegar em casa, ainda ofegante e com o coração acelerado, tentou se convencer de que tudo não passara de uma alucinação. No entanto, uma sensação desconcertante permanecia com ele. Algo profundo e terrível havia acontecido, e ele não sabia como explicar. Sua confiança na lógica e no que sempre considerou real começou a se desintegrar diante da experiência que vivenciara. Na noite seguinte ao encontro aterrador na floresta, seu Valdemar ainda se sentia abalado, a mente turvada pelos ecos daquele rosto grotesco e os passos que o perseguiam. Tentava, de todas as formas, racionalizar o que havia acontecido, mas o desconforto persistia, como se algo o vigiava a cada movimento. Foi então que, ao cruzar o caminho da velha Dona Eulália, ele teve a sensação de que sua tentativa de se convencer de que tudo não passara de um pesadelo não seria mais suficiente. Dona Eulália, uma mulher de aparência frágil e idade avançada, morava sozinha em uma cabana afastada, conhecida por sua sabedoria sobre as histórias antigas da região. Ela o observava com olhos penetrantes,
como se soubesse exatamente o que se passava em sua mente. Quando Valdemar se aproximou, a velha lhe lançou um olhar enigmático, e sem que ele precisasse perguntar, ela falou com uma calma assustante. "Você viu a besta, não foi?" disse ela, como se já soubesse a resposta. "Aquele que invade a mata da nossa terra encontra o Mapinguari. Ele é o guardião dos segredos antigos que os homens não devem saber." Aquelas palavras atingiram Valdemar com força. Dona Eulália, então, lhe contou histórias de tempos passados, de pessoas que haviam desaparecido nas matas ou que, após encontrarem o Mapinguari, retornaram com a alma maldita. Embora Valdemar ainda fosse cético, a maneira com que a velha falava, como se tivesse vivido aquilo, e não apenas ouvido, fez algo dentro dele estremecer. Ele não podia negar. Havia algo real nas palavras de Dona Eulália, algo que desafiava sua compreensão. Após a conversa com Dona Eulália, seu Valdemar não conseguia mais afastar a inquietação que tomava conta de sua mente. Sua curiosidade se transformou em uma necessidade urgente de entender o que realmente havia acontecido na floresta. Ele estava decidido a encontrar respostas, a descobrir mais sobre o Mapinguari e sua ligação com a mata que cercava a fazenda São João. Com passos firmes, Valdemar iniciou uma nova exploração das áreas afastadas da propriedade onde a criatura havia sido vista. Ele sabia que a mata, tão familiar e pacífica até então, escondia mais do que ele jamais poderia imaginar. À medida que avançava pela floresta, os sinais começaram a surgir. Marcas nas árvores, símbolos que ele nunca havia notado antes. Pareciam ser antigos, de algum tempo muito distante. As marcas eram profundas, quase ritualísticas, e algo sobre elas o fez parar e refletir. Ele se agachou para observar mais de perto e notou que, em alguns locais, os símbolos formavam padrões que lembravam rituais indígenas, antigos e misteriosos. Aquilo não era apenas uma manifestação natural ou uma coincidência. Eram sinais de que algo muito mais profundo estava em jogo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse tocando em algo que deveria ser deixado intocado. Enquanto examinava as marcas, Valdemar teve um flash de memória, uma imagem repentina da criatura na floresta. Ele a viu novamente, mas de uma forma diferente. A besta não estava apenas atacando, estava protegendo algo, como se estivesse guardando um segredo, algo sagrado ou proibido. A verdade começou a se formar em sua mente. O Mapinguari não era apenas um monstro, mas uma entidade ancestral, uma força ligada à terra e às tradições indígenas, algo que transcendia o físico e o compreensível. Valdemar agora se via diante de algo muito maior do que ele imaginara, e sua visão sobre o mundo, até então tão sólida, começava a desmoronar diante da realidade que estava começando a entender. A decisão de voltar à floresta parecia inevitável. Seu Valdemar sabia que não poderia simplesmente ignorar o que acontecera. Ele precisava encarar a verdade, resolver o mistério que agora pesava sobre seus ombros. Naquela noite, com a lua alta no céu e um vento seco soprando pelas copas das árvores, ele retornou ao lugar onde encontrara a criatura. A mata parecia diferente. O silêncio era denso, opressor. Cada passo sobre a terra fofa soava alto demais, como se ecoasse além do mundo visível. Ele encontrou novas marcas nas árvores, símbolos mais nítidos, como se alguém ou algo os tivesse reforçado recentemente. Seu Valdemar passou a mão sobre a madeira marcada,
sentindo uma vibração leve sob seus dedos, um pulso silencioso vindo do próprio solo. Então, ele o viu. O Mapinguari surgiu das sombras, mais imponente do que antes. Sua pele escura parecia absorver a pouca luz que havia, e seus olhos eram fendas brilhantes, profundas, impossíveis de desviar o olhar. A criatura avançou lentamente, cada passo fazendo o chão tremer sob os pés de Valdemar. Mas desta vez ele não recuou. Seu coração batia forte, mas não era mais apenas medo. Era algo mais profundo, uma compreensão que ele não sabia de onde vinha. O Mapinguari o encarava, e Valdemar sentia que aquilo não era um ataque, era um aviso, uma mensagem que não precisava de palavras. Então, como um sopro de vento, a criatura desapareceu. No exato momento, uma dor intensa atravessou seu peito, como se algo fosse arrancado ou inserido dentro dele. Ele caiu de joelhos, sentindo uma mudança, algo que não conseguia explicar. Quando finalmente conseguiu se erguer, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Retornou à fazenda, agora um homem diferente. Seu olhar carregava o peso do impossível, do que viu e jamais poderia contar por completo. Muitos perguntariam sobre o que aconteceu naquela mata, mas ele jamais daria uma resposta clara. Afinal, alguns segredos da floresta não são feitos para serem revelados. O calor daquela noite parecia mais sufocante do que o normal. As paredes de barro da minha casa, acostumadas a reter o frescor do dia, agora pareciam incapazes de espantar o peso da umidade. Sobre a mesa de madeira, ervas maceradas exalavam um aroma amargo, prometendo alívio para a febre de um menino adoentado da aldeia. O pilão em minhas mãos subia e descia com a cadência ritmada que minha avó me ensinara, mas minha mente vagava, inquieta por algo que ainda não conseguia compreender. Foi então que ouvi o som, baixo no início, como um murmúrio perdido no vento, mas logo crescendo, como um chamado vindo do coração da mata. Eram tambores, marcando um compasso irregular, diferente dos que eu ouvira em festas da aldeia. Havia algo neles que me fez parar. Os pelos dos meus braços se eriçaram e meu coração bateu mais forte. Quem estaria ali àquela hora? Os índios da região faziam seus rituais, mas nunca tão perto, nunca com aquele ritmo perturbador. Tentei ignorar. Continuei moendo as ervas, fingindo que nada havia mudado, mas o som persistiu. O luar filtrava-se pela janela, e eu olhei para fora. O caminho que levava à mata estava envolto em sombras, um convite silencioso para o desconhecido. Senti um aperto no peito, um presságio que me dizia para ficar onde estava. Mas a curiosidade era um veneno que eu nunca aprendera a evitar. Deixei o pilão sobre a mesa, enxuguei as mãos no avental e respirei fundo. O som dos tambores parecia me chamar, puxando-me para fora de minha casa, para dentro da escuridão da floresta. A trilha estreita que levava à floresta estava coberta por folhas secas, esmagadas sob meus pés descalços. O som dos tambores se tornava mais forte, reverberando no ar pesado da noite. Cada batida fazia meu coração pulsar no mesmo compasso, como se algo além da minha vontade me puxasse para frente. A mata ao redor era um emaranhado de sombras. O luar mal penetrava pelas copas retorcidas das árvores, e o vento carregava um cheiro de terra úmida, misturado a algo que eu não conseguia reconhecer. Por um instante,
Hesitei. O ar parecia denso, carregado de algo invisível, uma presença que se ocultava entre as árvores. Foi então que vi o clarão. Adiante, entre os troncos enegrecidos, uma luz alaranjada tremulava. Um frio percorreu minha espinha. Meus instintos gritavam para eu voltar, mas meus pés seguiram em frente. Ao me aproximar, escondi-me atrás de um tronco grosso e observei. Diante de mim, em uma clareira oculta, ardia uma fogueira alta, suas chamas dançando como serpentes famintas. Ao redor, silhuetas escuras se moviam, contorcendo-se em um ritmo hipnótico, seus corpos acompanhando o compasso dos tambores. Eram sombras humanas, mas algo em seus movimentos não parecia natural. Não havia palavras, apenas aquele transe silencioso que fazia a noite parecer suspensa no tempo. No centro do círculo, uma figura encapuzada permanecia imóvel, seus braços erguidos em direção ao fogo, a voz grave murmurando palavras que eu não compreendia. O som era antigo, carregado de algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Meu corpo inteiro se arrepiou. Algo me dizia que eu não deveria estar ali, mas era tarde demais para voltar. Minha respiração ficou presa no peito. O fogo crepitava à frente. As sombras dançavam sem descanso, mas um novo som se misturou ao estalo da lenha queimando. Uma respiração pesada, lenta e profunda, vinda de trás de mim. Um calafrio rastejou por minha espinha. Senti a presença antes do toque, mas quando uma mão fria pousou sobre meu ombro, meu corpo inteiro enrijeceu. Um cheiro forte de terra molhada e carne crua invadiu minhas narinas. Meu coração martelava contra as costelas, uma força invisível me prendendo ao chão. Virei-me devagar. A criatura diante de mim era alta, imponente, o corpo humanoide coberto por uma pele escura e espessa. Mas o que congelou meu sangue foi seu rosto. Não era um rosto humano. Era a face de um jaguar. Os olhos amarelados brilhavam como lanternas no escuro, atravessando minha alma. Os músculos de sua mandíbula se contraíram levemente, como se saboreasse meu medo. A respiração quente da criatura saía em baforadas curtas, e então, com uma voz rouca e profunda, ela falou: "Você não pertence mais a este mundo." A sentença foi como um golpe seco em meu peito. Minha mente gritava, mas meu corpo não respondia. Antes que eu pudesse reagir, senti seus dedos se fechando em meu braço. Um puxão, um arrepio cortante percorreu minha pele e algo que não via, mas sentia, começou a me arrastar para longe. O fogo, as sombras, a floresta. Tudo começou a se distorcer. Um vazio escuro me chamava. O chão sob meus pés começou a sumir. Era como se a terra tivesse se tornado líquida, um redemoinho negro e denso que me puxava para dentro. Meus braços ficaram fracos, minhas pernas vacilaram. A criatura me arrastava sem esforço, seus dedos frios cravados em meu pulso. Eu queria gritar, mas minha voz parecia presa dentro do peito. O círculo de sombras continuava sua dança macabra. O fogo tremulava, lançando labaredas estranhas para o céu, enquanto a figura encapuzada seguia murmurando suas palavras incompreensíveis. O som dos tambores aumentava, vibrando em meu peito como se fizesse parte de mim. Algo me dizia que, se cruzasse aquela linha de fogo, nunca mais voltaria. Lembrei-me de minha avó, das noites em que, ainda menina, a ouvia contar sobre espíritos da floresta e os perigos que espreitavam os desavisados. Ela me ensinara palavras antigas, rezas que afastavam o mal. Com um esforço desesperado, comecei a sussurrá-las. Minha voz saiu trêmula no início,
mas aos poucos cresceu. As palavras fluíram como se não fossem minhas, como se viessem de um lugar mais profundo. A criatura hesitou, seus dedos afrouxaram, o fogo vacilou, as sombras ao redor estremeceram, suas formas se dissolvendo na noite. Aproveitei. Com um puxão violento soltei-me e corri. A mata se abriu diante de mim, um túnel escuro e fechado. Atrás, ouvi o uivo da criatura, um som que fez meu sangue gelar. Eu não olhei para trás. Meus pés golpeavam o solo enlameado enquanto eu corria sem direção, guiada apenas pelo instinto de sobrevivência. Os galhos da mata rasgavam minha pele, o ar pesado queimava em meus pulmões, mas eu não parava. O uivo da criatura ainda ecoava atrás de mim, misturando-se ao bater desenfreado do meu coração. Só parei quando vi minha casa. A pequena construção de barro e madeira surgia à minha frente, familiar e segura. Atravessei a soleira ofegante, bati a porta com força e me encostei nela, tentando acalmar o tremor do meu corpo. Mas algo estava errado. A noite lá fora parecia mais escura, mais espessa, como se a própria sombra da floresta tivesse se estendido até minha porta. O ar dentro da casa tinha um peso diferente, carregado por um silêncio denso. O cheiro das ervas secas que sempre me acolhia agora parecia distante, enfraquecido. Meus olhos vagaram pelo ambiente até pousarem no velho espelho de moldura rachada, encostado no canto. Aproximando-me devagar, vi meu reflexo na superfície empoeirada. Meu rosto estava ali, mas algo não era o mesmo. Meus olhos não eram meus. Um brilho amarelado faiscava neles. O mesmo brilho que vi na criatura na floresta. A luz oscilava, pulsando como um segredo inquieto preso dentro de mim. Me afastei com um sobressalto. Minha mente gritava a pergunta que eu não queria responder. Teria realmente escapado? Ou algo daquela entidade ainda vivia dentro de mim? Os dias que se seguiram àquela noite tornaram-se uma tortura silenciosa. Eu não era mais a mesma. A dor daquilo que vi e vivi na floresta parecia ter se infiltrado em cada parte de meu ser. À noite, o sussurro começava, baixo e incompreensível, como se a voz da criatura estivesse presente, rastejando nas sombras da minha casa. Eu não podia ver nada, mas sentia. As paredes pareciam pulsar, e até o ar estava mais denso, mais difícil de respirar. Minhas ervas e remédios não funcionavam mais. O alívio que eu sempre trazia às pessoas da aldeia agora parecia algo distante, vazio. Os enfermos se afastavam e até as crianças, que antes vinham correndo até minha casa, começaram a olhar-me com medo nos olhos. Boatos começaram a circular, sussurros na rua. Diziam que eu estava amaldiçoada, que a entidade da floresta me possuíra. Alguns diziam que eu já não era humana. A fome era uma fome insaciável que nada podia saciar. As sopas, os chás, os remédios, nenhum deles me alimentava. O que eu desejava estava além daquilo. Olhei uma vez mais para o espelho e vi o brilho em meus próprios olhos. A verdade era clara, mas dolorosa. O espírito da floresta ainda me perseguia. Determinei que o único modo de escapar daquela maldição era retornar à floresta. Na calada da noite, com o coração pesado, levei comigo um punhado das ervas de proteção que minha avó me ensinara, e uma faca de ferro que dizem afastar espíritos malignos. Cheguei ao círculo onde a fogueira ainda era lembrança em cinzas. O ar estava pesado e a presença do ser era inegável como uma sombra viva.
O olhar da criatura me atravessou, seus olhos brilhando com fúria, mas algo em mim soubera que não poderia destruí-lo. Compreendi então que eu não precisava exterminá-lo, mas selá-lo. Murmurei as últimas palavras que minha avó me confiara, lançando as ervas ao fogo. A lâmina cortou minha palma e meu sangue se derramou sobre as chamas. A criatura urrou em agonia, um som ensurdecedor que ecoou na floresta. Então, tudo ficou em silêncio. Quando voltei à aldeia, a maldição parecia ter se dissipado, mas algo em mim estava irremediavelmente alterado. Nunca mais ousaria entrar na floresta à noite.